Eu quero falar sobre a parábola do fermento e está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 33, Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21. Em Mateus está escrito assim: outra parábola lhe propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegando introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E em Lucas está escrito o seguinte: e disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus, semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo se levedou. Olha só que interessante. Os textos eles são parecidos, mas o que nós estamos vendo aqui é a mesma parábola contada por Jesus em 2 ocasiões diferentes. Geralmente, os evangelhos sinóticos que nós temos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam sempre a mesma situação ou as ações do Senhor Jesus. Mas no caso da parábola do fermento, ela foi contada em 2 situações diferentes. A mesma história sendo contada 2 vezes, ok? O que é uma parábola? Qual é o objetivo da parábola? A palavra parábola, ela vem do grego parábole, que em sua etimologia significa comparação, colocar as coisas lado a lado ou fazer um paralelo. As parábolas narradas por Jesus são uma narração simples e objetiva, com a finalidade de ensinar verdades, seja ela de cunho moral ou espiritual. Muitas pessoas caem na tentação de tentar interpretar todos os símbolos de uma parábola, mas é necessário que nós estejamos atentos que quem ouviu a parábola pela primeira vez, ele apenas ouviu, ele não teve acesso ao texto como nós temos, Isso só foi possível tempos depois. Então, como um ouvinte atencioso, qual era a principal lição da parábola? Essa parábola do fermento, o que Jesus queria ensinar com isso? Nós temos em nossa cabeça que fermento citado na Bíblia, na maioria das vezes, se trata de uma coisa negativa, de uma coisa não muito boa, Mas nem sempre é assim. É necessário analisar cada texto e seu contexto. Ao falar de fermento, você pode pensar assim de cara no texto em que Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Mas nem sempre o fermento na Bíblia quer se referir a uma coisa negativa. Geralmente a ênfase está na sua grande capacidade de fermentação. Então vamos analisar aqui a parábola que foi lida. O que é o fermento? O fermento mencionado na parábola não é do mesmo tipo utilizado nos dias de hoje. Essa substância em forma de pó que utilizamos para provocar a fermentação. No mundo antigo, o fermento era simplesmente uma porção de massa em fermentação. Uma porção de massa já em processo de fermentação. Ela era separada durante a preparação do pão e utilizada para fermentar a próxima fornada. E a principal lição da parábola é que com coisas pequenas nós teremos grandes resultados, ou com pequenos começos teremos grandes resultados. Quem está assistindo aí nas redes sociais, escreve aí embaixo nos comentários a sua história. Você começou uma pequena empresa e ela se tornou grande. Você não tinha condições nem de fazer faculdade e hoje é um grande profissional, talvez até um professor. A sua igreja começou na garagem, nós temos várias histórias assim, e hoje ela é uma grande igreja com muitos crentes. Escreve aí para que a gente possa ser edificado pelo seu testemunho. Mas voltando aqui para a lição da parábola do fermento, nós podemos analisar o seguinte, que essa parábola ela fala da influência invasiva, interna, de dentro para fora.
Com essa simples história, Jesus explica como se deu o início do reino de Deus, a sua grandeza e a sua importância. Assim como o fermento, que de um pequeno pedaço faz crescer toda a massa, a obra da graça de Deus, ela começa no coração e jamais ficará quieta. Vai influenciar a mente, o coração, a vontade, até que todas as pessoas sejam afetadas pelo seu poder e aconteça uma completa transformação. Como que Jesus começou a sua igreja? Ele começou com 12 discípulos e ao subir aos céus tinha aproximadamente 500 pessoas. No Pentecostes, este número pulou para 3.000 homens e mulheres que mudaram o mundo. É isso que a parábola quer ensinar. Mostrar a incrível força transformadora da palavra do reino de Deus. É nessa força explosiva que os mensageiros de Jesus tiveram coragem para se oporem a todo o mundo de poderes hostis. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 até o 29, está escrito assim, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Foi através da influência do Evangelho que grandes causas sociais foram promovidas. A libertação dos escravos, a valorização das crianças e das mulheres, sim, amparo aos idosos, alívio à pobreza, valorização do conhecimento, das ciências, das artes, promoção do crescimento econômico e social da sociedade. Ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho não deixa ninguém alienado. O Evangelho transforma o homem e faz dele agente de transformação. Algumas considerações que eu quero deixar a respeito dessa parábola. O fermento na época de Jesus demorava a levedar a massa. Em média, precisava de 24 horas. E eu quero usar isso como aplicação aqui no nosso texto. Então, é preciso paciência para esperar o resultado do fermento. Muitas vezes em nossa vida é necessário ter paciência para esperar o cumprimento do propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Nós vivemos na época da mente acelerada e nós queremos resultados rápidos, mas muitas vezes Deus quer que você aguarde o tempo dele, a hora dele. Então, é preciso ter paciência. Você pode estar triste, ansioso, desesperado, pensando que Deus não ouviu a sua oração. Pode ter certeza que Deus ouviu e no momento certo, na hora dele, ele vai te responder. Eu quero que você pense também nisso. Assim como uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa, um gesto, uma atitude, ela pode produzir grandes transformações. Seja realmente um agente transformador das pessoas à sua volta. O Senhor Jesus disse que quem faz o bem aos pequeninos está fazendo bem a Ele. Então, seja um agente de bênçãos na vida de outras pessoas. Outra coisa que nós podemos analisar nesse texto é que o fermento ele muda toda a massa. Então, nós estamos nessa terra para ser sal, para ser luz, ser a mudança que o mundo precisa ver. Essa mudança, ela acontece quando entregamos a vida a Jesus. Ocorre o novo nascimento. E o que é isso? Novo nascimento é a morte do nosso eu, para crescer em nós o Espírito de Deus. O Evangelho, ele muda vidas.
O Evangelho, ele transforma vidas. O Evangelho influencia vidas. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse fermento, para produzir crescimento, ele precisou da atitude daquela mulher. Ela teve que pegar o fermento, ela teve que colocar na massa e esperar que aquela massa cresça. E para que aconteça o crescimento, é necessário ação, é necessário atitude. Você pode ver em outras parábolas essa mesma postura. Por exemplo, eis que o semeador saiu a semear. Isso é uma atitude, isso é uma ação. Então, nós precisamos orar, sim, bastante, mas precisamos também ter atitude, precisamos clamar, mas devemos ter ações. E para terminar, eu quero fazer mais uma aplicação desta parábola na sua vida. Aquela mulher, ela colocou o fermento na massa e esperou que a massa ficasse levedada. Ela teve paciência para esperar. Muitas vezes em nossa vida, não temos paciência para esperar o processo de Deus em nós. Dói esperar. A gente fica preocupado, fica frustrado, fica ansioso. Mas os que passam o processo com paciência e perseverança garantem grandes resultados. Veja alguns exemplos da palavra de Deus. Abraão, por exemplo, ele esperou 25 anos para o cumprimento da promessa na sua vida. José passou por vários momentos, várias situações, e nesse processo ele viveu 14 anos até se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Davi foi ungido rei, mas demorou 14 anos até assumir o trono. E muitos outros homens na palavra de Deus tiveram paciência para suportar o processo divino em suas vidas. Se você não tem paciência para passar pelo processo de espera, não terá grandes resultados. É preciso paciência. É preciso paciência. E saiba que quem faz essa massa crescer não somos nós. Ou trocando em miúdos, quem faz o resultado acontecer não somos nós, mas Deus. Entenda isso. Deus. Somente Deus. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus e que Ele abençoe sua vida grandemente.